Olá, irmãos, ouvintes e todo mundo que acompanha o DM Play. Eu sou Luiz Eduardo, Sênior Demolei do capítulo Cidade do Crato, número 527, e aqui comigo está o tio irmão Rômulo Almeida, da página do Bodinei do Instagram, e grande tesoureiro estadual da Bahia. Seja muito bem-vindo, tio Rômulo. Salve, Luiz. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Maravilha. O nosso assunto de hoje, galera, é sobre a criação de conteúdo sobre a Ordem Demolei nas redes sociais. Porque a gente está vendo que nos últimos 3 anos houve um grande aumento assim, sobre a criação de conteúdo, não só pelos capítulos e organizações vinculadas de fato oficialmente à Ordem Demolei, mas também perfis de irmãos mesmo nas redes sociais, né? E páginas, antigamente tinha já algumas, né, tipo a Memilei, que Uhum. Deus a tenha, mas, mas é isso. Tio Romulo, para começar, para quem não sabe, o senhor trabalha com a área de criatividade digital, né? E a página do Bodinense é muito feita com IA, né? Então, Isso. como assim, primeiro, como foi que surgiu essa ideia de criar o personagem? Porque realmente é um personagem muito bonitinho, carismático, né? Bom, na verdade, assim, minha profissão mesmo, eu sou administrador, né, de profissão, né? Aí sou bancário. Essa questão da transição de carreira que eu estou fazendo agora que me fez, né? Ó, travou um Uhum, pouquinho aqui. Opa, fechar o vídeo aqui, viu? Travou um uhum, pouquinho. Minha, por causa, na verdade, de Bodinei, que eu comecei a fazer essa transição de carreira para começar a mexer com marketing digital, né, com criação de conteúdo para a internet. Eu já tinha uma página antes de música, que eu trabalhei uns 5 anos com ela, que era Música Massa, e aí nela eu peguei mais ou menos a experiência de produzir para a internet, né? Mas a transição de carreira veio por causa do resultado com o Bodinei. E uhum. como ele começou, foi através do Combode de dois... Foi o Combode em Jequié. Quando o Demolay Shop foi lá com Luzinha, eu acho que foi o primeiro Combode após a unificação, que Luzinha veio na Bahia, né, com o Demolay Shop. E aí eu era doido para comprar um bodinho desse de pelúcia. Tá até com o meu aqui. Aí eu comprei o bodinho, fiquei batendo resenha lá com o Tempone, né, que era o nosso grande mestre nacional. E quando eu tô voltando para casa no ônibus com a comitiva, o Idney, né, que foi o nosso mestre conselheiro estadual, ele perguntou qual é o nome do bode. Eu falei, rapaz, eu não sei, bora fazer uma enquete aí. Aí a gente botou Boderson, botou Uhum. Bodinei, fizemos acho que uns 4 nomes. E o Idney, né, porque o bode era o Bodinei e o Idney, né, ele falou, não, vou fazer a campanha aqui, aí ganhou o Bodinei, né. Tanto que foi até pelo meu Rapaz, eu Instagram. acho que eu votei nessa enquete aí, viu? Aí o Whitney que é o responsável por ter batizado, né? Por isso que eu fiquei muito tempo pirraçando o Whitney na página, né? Sim. Eu acho muito engraçado os posts da página do Bodney, né? Às vezes eu não entendo direito o que é, mas porque eu realmente não tô no meio aí da galera da Bahia, né? Mas eu acho muito criativos, assim. Esses com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu achei muito massa, apesar de eu nunca ter assistido Yu-Gi-Oh! Mas, tipo, essa. Qual foi o primeiro post, assim, da página do Bodney que já começou, assim, a dar uma. Fazer um certo sucesso? Ó, esse momento da página dele já é o segundo, né? Porque Uhum. ano passado não, de 2024 para 25, eu excluí a primeira tentativa da página, né? Eu passei por uns problemas de natureza psicológica, e Uhum. aí eu excluí o perfil de Bodinei. E aí no ENAC, em Salvador, Luzinha me encontrou, né? Ele falou assim, e aí, cadê o bodinho? Aí eu falei assim, rapaz, tá em casa. Aí ele, volta, moço, com a página, não para não. Eu falei, moço, eu não tô muito legalzinho para continuar agora. Aí ele me deu todas as skins, né? Me deu a roupinha, que ele só tinha a capa, né? Me deu a calça, a camisa, a gravata, o colarzinho de cavaleiro, um Oh, colete de motociclista, me deu o mesmo de coisa que ele tinha lá do caramba, bodinho. E o aí meu lá no só ENAC, tem a alfaia. isso. Aí lá no ENAC mesmo eu fiz a página. E aí
o primeiro post dessa nova página, que foi com as roupinhas dele, bateu 10 mil views. Caramba! Aí já voltou com tudo, com os dois pés na porta, né? Pois é, e às vezes surge uma ideia não muito pretensiosa, né? E acaba viralizando, tipo aquela foto de 2024, acho que era do tio Jordi, que eu acho que ele é lá do Pará, se não me engano, que foi os Uhum. filhinhos dele com a roupinha de Demolay de Cavaleiro, que foi a coisa mais linda, né? Não, criança tem um apelo, né? A galera Sim, gosta. com certeza. E eu queria falar também sobre essa questão da viralização, né, dos conteúdos sobre a Ordem de Demolay. Assim, Uhum. viralização talvez seja um pouco exagerado em alguns casos, mas por exemplo, essa página do DM Play, né, ela surgiu para o documentário, né, para divulgar só o documentário. Aí depois ela foi para ser, na verdade, ela mudou de conceito, porque no início eu queria fazer tipo uma rede de TV mesmo, assim. Uhum. Eu ia mandar tipo irmãos de todas as partes do Brasil para serem tipo os correspondentes, né, para mandarem tipo notícias dos congressos, para fazer pautas sobre alguma coisa, algum evento que esteja acontecendo nos seus estados e tal. Mas aí, para variar, como todo trabalho em grupo que eu estou no meio, não deu certo. Eu sempre trabalho melhor sozinho. Mas aí acabou que a página do DM Play se tornou bem melhor do que talvez fosse se tivesse seguido essa primeira ideia. Porque hoje o DM Play está atingindo uma quantidade até boa de pessoas, apesar de não refletir muito em likes, nessas coisas, mas eu vejo, por exemplo, os stories já teve vez de pegar mais de 500 visualizações, assim. E como eu tenho uma certa. Eu não posto, talvez, todo dia nos stories, aí já dá uma, uma melhorada, né? Às vezes, por exemplo, o que eu postei ontem já está com mais de 400 visualizações, que foi com o livro do Tio Mansur, né? Uhum. No caso, para quem estiver assistindo, não é ontem de fato, porque hoje a gente está gravando dia 25 de fevereiro, então foi ontem, dia 24 de fevereiro. É. Então, eu tô gostando demais dessa repercussão, principalmente depois do DM Playcast com o Jorge Mansur, né? Uhum. Porque, cara, deu uma explodida assim nos seguidores do dia para a noite depois desse episódio com o Jorge e depois do episódio com o tio lá, o Fernando Souza, né? Da sobre maçonaria. Uhum. Que algumas pessoas vieram reclamar comigo, alguns tios, né, pela questão de não ser maçonaria regular, enfim, uma coisa que Sim. não me diz respeito. Mas essa para o senhor, qual é o maior desafio assim em criar o conteúdo com uma certa constância em rede social? Ó, no caso de Bodney, né? Quando você fala aí da Demolay, da sua página também, da Demolay Cast, né? Da Demolay Play, a gente tá num nicho, né? É um grupo muito É, nichado. Então, bem assim, específico. exato. Então, para Bodney, como você falou a questão das piadas, né? É, foi, é bem despretensioso, né? Porque eu criei a persona dele, né? Depois da eleiçãozinha que o Whitney fez. E a ideia é ele ser uma criancinha, um Demolayzinho novo, e a gente fazer as brincadeiras. Algumas brincadeiras são de nicho, e o meu humor é meio quebrado às vezes, né? Então eu tenho que ficar Sim, me, eu tenho que ficar me controlando algumas vezes para algumas piadas, né? Porque quando eu viajo com o Bodney, mesmo eu levo ele para todo congresso que eu vou, é criancinha que tá com ele, né? Pega assim os demolezinhos de 12, demolezinho de 13 anos, é escudeiro, que geralmente muita filha de Jó segue a página, né? Então eu tenho que ficar é, é, fazendo piadas, como a gente brincou aquela vez que você me chamou para fazer o conteúdo junto, né? Que é a. sobre a história do bode com a maçonaria. Isso, que ele é family friend, né? É, Pode nele é assim. Então, assim, eu tenho uma mente muito ativa, né? Eu dois. pego muita referência. Então, assim, às vezes eu não tenho tanta dificuldade de produzir o conteúdo. E com a IA agora, eu tenho algumas ferramentazinhas já salvas, eu tenho algumas imagens dele que eu deixo salvas no celular para ele sempre sair com a mesma feição. Então, assim, a demora é eu estar sentado para ter tempo de construir, né? Eu escrevo o roteirozinho no WhatsApp mesmo e vou construindo frame por frame, quadro por quadro, né? Para poder montar.
Os Uhum. quadrinhos agora facilitou bastante, porque antes era no Canva, né? Eu botava É, pelúcia e ia montando. pois é. E também tem a questão que às vezes algumas pessoas acabam usando o nome da ordem, só que de uma forma. Acho que você sabe de quem é que eu estou falando. Hum, É que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para as piadas não passarem do limite, né? O conteúdo não ficar muito. Porque às vezes isso acaba dando uma impressão negativa sobre a ordem em si, né? E a gente sabe exatamente de quem é que eu estou falando. sim, sim. Eu A não vou gente, citar nome, mas é, fica no ar aí. a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a maçonaria no Brasil ela já é muito estigmatizada, né? E aí a Demolei, por ser o sub-20, né, por assim dizer, Uhum. acaba sendo estigmatizado por tabela. E o nome, né, já dificulta um pouco para a gente, né? Por exemplo, eu não sei como é que é no Ceará, mas aqui na minha cidade, quando se falava de Demolei, se falava de lei do demônio. É, sim, sim, eu já ouvi isso. Aí aqui a gente brinca, quando eu vou conversar com alguém, aí eu vejo os meninos na rua, na academia, aí eu pirraço assim, ó, os demônios da lei aí, os meninos brincam, né? Mas aqui é cidade pequena, todo mundo sabe que a gente faz parte da organização. A gente é responsável por fazer a nossa mensagem. Agora, como ela chega nas pessoas, a gente não sabe, né? É, exatamente. Esse é um ponto importante, porque eu já. Quando eu fiz, né, o documentário lá que lançou da Ordem Geral, que foi em 2025, Uhum, eu recebi um relato que me deixou muito feliz, que foi a mãe de um tio maçom aqui do Cariri, do Crato, uhum, que ele contou que a mãe dele, que é testemunha de Jeová, ela ficou tão encantada com a Ordem de Molay depois do documentário que ela, que talvez se fosse hoje, se ele fosse jovem, né, e tivesse a possibilidade de entrar hoje na Ordem de Molay, ela teria deixado, coisa que ele enfrentou a resistência dela até quando foi para virar maçom, né? uhum. É Aí como eu se... acho que a gente sabendo abordar bem, consegue talvez conquistar. Claro que tem gente que tem a cabeça dura mesmo, não muda por nada, mas aí já não é problema nosso, né? Sim. E como você falou aí mesmo, por exemplo, no começo das páginas, dos capítulos e das páginas que a gente tem de Demolê na internet hoje, né? O nosso mestre conselheiro estadual aqui atual, Gustavo, no evento da gente de formação de capacitação de mestres conselheiros, ele fala que hoje em dia é imprescindível os capítulos estarem na internet com suas páginas de capítulo. Porque, por exemplo, quando eu iniciei em 2005 na Demolei, Caramba, era o senhor tem Orkut. de ordem de demoler o que eu tenho de idade. Eu já tô ficando velho, né, mano? É, em 2005, quando a gente entrou na internet, eu entrei na Demolei, era Orkut. Então, era uma página aqui, um álbum, já tipo assim, quando uma das minhas referências entrou para Demolei em 96, era Mirk, né? E assim, não tinha Eita, tanta. louco. Pois é, viu? Não tinha tanta disponibilidade de conteúdo enquanto tem hoje. Né? Então, Uhum, assim, os capítulos têm que ir mesmo para a internet, tem que postar suas ações sociais, tem que fazer o seu portfólio digital ali, né? E sempre lembrando de arquivar esses documentos também, né? Porque a internet hoje está funcionando, daqui a pouco o uhum, Instagram ele some também, né? Igual foi o Orkut, a galera perde um bocado de foto. Mas ali é para, tipo, você vai na escola, divulgar a ordem. Você bota o arroba do capítulo lá para os meninos e olhar. Né? uhum, É isso, hoje o mundo é digital, a gente não tem pra onde correr. perfeito. Tio, só fazendo aqui a tecla SAP, outra referência que a gente não vai entender, mas o que seria o MIRC, para quem não sabe? Eu sei o que é, mas para quem não sabe. Pronto. Era um WhatsApp jurássico, né? Que você entrava na internet, na linha de escada, e entrava num bate-papo com seus amigos, né? Igual o bate-papo da UOL, sala de bate-papo, né? Um MSN mais jurássico ainda, né? E era com um código assim, quilométrico, né? Que tinha. Exato. A pessoa, para daqui que digitasse o código da pessoa, acho que tinha que salvar no bloco de notas, né? Para poder não. Porque haja memória, para memorizar o número daquele tamanho. Eu já vi como era que funcionava isso, eu fiquei besta. Eu não cheguei a usar, não, também. Eu É, já. eu vi na internet, né? Isso. Mas, Uhum. é, tio, é uma dúvida sobre a questão dos produtos do Bodinei. Como é que funciona essa questão?
de licenciar, né? Porque no caso o personagem é os elementos da ordem, né? Então, existiu Sim. alguma questão assim? Por... Nasceu a ideia, mas já morreu, ficou natimorto, né? Sim, Porque assim, você pode ver que até eu mudei algumas coisinhas nele por causa, caso possa abrangir, para não ter nenhum problema depois, né, com a identidade de marca, né? sim. Porque, por exemplo, hoje a página dele não é mais Bodney Demolay, né? Que, quando era. Hoje é só Bodney Oficial. Uhum. E mais que a gente brinca ali, faz as brincadeiras do conteúdo da ordem, você pode olhar que ele tem a roupinha, mas na capa dele não tem o sinal, o símbolo da Demolay. É, Ele, então, assim, ele é um bodinho genérico, né? Então você vê que eu também brinco com outras questões de cinema e sim. tal, né? Vou fazendo outras brincadeiras. Aquele meme lá que eu fiz o comentário que era a bode 30, né? Exato. Ali, como eu te falei, né? Minha cabeça é muito doida. Aí eu vi a É, foto de Tarsis com Vilaneia, eu falei, não, aqui não, não brinca. eu também tenho esses insights, assim, dessas piadas bestas, sabe? Eu fico, já tem vezes que eu acho que chega a incomodar as pessoas, porque às vezes a gente tá com uma conversa normal, assim, a pessoa diz uma coisa, eu já pego no ar e faço uma piada ali mesmo, é a piada mais sem graça que a pessoa vai ouvir. Não, esses Aí, dias mesmo eu fiz uma, bugou o sobrinho, pô. A gente estava nesse evento de formação da gente aqui na Bahia, né? Que a gente chama de compara. conclave. E aí o menino estava voltando pro espaço lá do hotel, do templo, e aí perguntou: vocês viram o cabo, o carregador de tio Murilo? Aí eu parei assim: se você carrega o carregador de tio Murilo, você é o carregador de tio Murilo? Aí ele parou, deu tela azul, aí pegou o carregador e Dorime. saiu. É aquele meme do ratinho lá, do Dorime, assim. Uhum. Ele quebrou, trouxe a filosofia para a cabeça do menino, assim. Mas eu acho massa esse tipo de piada. O senhor gosta também de trazer referência literária no. Eu acho que seria uma ideia interessante, assim, até para incentivar a galera a ler também, né? Pode ser, porque, como você fala aí, no sentido de incentivar mesmo, né? Uma coisa que Isso. eu tenho sentido diferença nas turmas mais novas de Demolay justamente é isso, é a leitura. Ai, Como os meninos estão cada vez mais digitais, eu quase não vejo um menino novo falar assim que pegou um livrão para ler, tipo assim, ler um Game of Thrones da vida, ler o Harry Potter. o Dan Brown Uhum. é só os calhamaços de 800 páginas, assim. Esse Você último pega. livro final, O Segredo Final, eu acho que eu demorei 1 a 2 meses para terminar, porque ele é muito grande mesmo. Aí você É, pega Fogo e pode Gelo, que cada livro tem quase 1000 páginas, né? Que é Deus Guerra me dos Tronos, etc. defenda. Mas eu comprei agora, hoje está tendo, né, promoção no Kindle para vários livros digitais. Eu comprei três por menos de R$ 10, assim, os três. Que era o Conde de Monte Cristo, Moby Dick e qual era o outro? Era Os Miseráveis. Que eu Esse era já mais li barato. Os Miseráveis quando eu era menor, né, na Aham. escola, uma versão adaptada que era até do Valci Carrasco. Eu até acho que eu ainda tenho esse livro aqui. Mas na época, por ser uma questão de leitura obrigatória e tal, não me despertou muita atenção. Mas, cara, eu fui ver o Conto de Monte Cristo tem quase 2.000 páginas. Tem um irmão nosso que mora em Minas, ele é peste, mas conselheiro estadual da Bahia, e é o Felipe, né? Felipe Brito. Ele é apaixonado pelo Conde de Monte Cristo. E aí, quando eu visitei no início do ano passado, ele tinha umas 4 a 5 versões em casa. Caramba. Cada uma mais bonita do que a outra, assim, né? Pois é, eu acho muito bonitas aquelas edições do Clube de Literatura Clássica. Eu tenho muita vontade de ter, mas infelizmente ainda não está no meu poder aquisitivo. Mas eu acho muito massa essa questão da pessoa colecionar livros. Eu tenho aqui na minha extensão, não sei como não caiu ainda, uma coisa de uns 100 livros, 130 livros, eu acho. Fora os digitais, né? Aí, claro que eu não li todos ainda, porque também, enfim, eu começo, aí depois paro, demoro, esqueço de ler o resto, aí lasca. Dizem que a Mas, biblioteca de um homem tem que ser inversamente proporcional à sua capacidade de leitura, né? realmente. Já, tinha até um filósofo, né, que ele falava que, eu não me lembro se era, eu não sei se era o Chomsky, acho que não, que tinha essa importância de você ter os livros, mesmo que você não leia.
Sim. Aí ainda mais nessa época que a gente está vendo um certo distanciamento dos livros. E também tem outro fenômeno que eu acho estranho, que é essas pessoas que têm uma obsessão por comprar livro, mas só para dizer que leu 250 livros por ano. Aí quando vai Não. ver, a pessoa leu só pornografia mesmo. Ó, A pessoa leu uma transcrição daquele site com X, né? aham. Eu sou velho para algumas coisas, né? Eu tenho uma dificuldade para leitura digital. Eu não consigo ler. Nunca tentei no Kindle, mas assim, ler PDF e tal, eu não consigo. Não sei se Eu eu leio no astigmatismo tablet. e tal. Então eu sou ainda do livro de papel. Uhum, Então eu gosto de sempre viajar com um livro, uma revista em quadrinho. Eu gosto de sentir o cheiro do papel, de ter o papel na mão, sabe? Eu sou desses assim. uhum. Perfeito. Aí, tio, sobre essa questão de como a gente incorpora o trabalho intelectual dentro da divulgação da ordem, da própria ordem em si, eu noto que há uma certa falta, né? Talvez hoje em dia, pelo menos nas experiências que eu tive, eu já até falei no episódio que ainda vai sair, na verdade, que esse nosso vai sair ainda essa semana, né? Então, Uhum, eu falei que eu gravei ontem, né, dia 24, mas só vai sair depois. Que era com o tio do Uma Dose de Maçonaria. E aí eu uhum. até comentei sobre essa importância do trabalho intelectual dentro da ordem, porque a gente vê que os irmãos não. A grande maioria não lê, aí depois a gente tá vendo na reunião a leitura do ritual, assim, bem. Poderia ser melhor, né? Sim, Ser um eufemismo aqui, mas eu acho que falta muito essa questão da leitura. Às vezes nem que você comece, eu detesto Harry Potter, mas tipo assim, se for para você começar a ler, né, para adquirir o gosto pela leitura, leia o que quer que seja, mas assim, leia, veja um filme, uma coisa, porque hoje a galera não tem mais atenção, né, para assistir um filme. a Aí, questão, como você falou mais cedo da questão do digital, e a gente está falando que o mundo é digital, é isso também. Eu acho que o excesso de exposição e uhum. informação rápida vai deixando a galera cada vez mais desconexa, né? Pois é, eu estava assistindo um vídeo agora do Quadrinhos na Sarjeta, agora de manhã, que é um meu canal favorito, e até o link lá, ele é Demolei também, ele é sendo Demolei. Eu achei incrível quando eu descobri isso. Mas ele falando sobre o Samurai Jack, né? E ele contando que era raro você ter uma obra hoje em dia que, claro que Samurai Jack é do início dos anos 2000, né? Uhum. Que tem o silêncio, né? Que tem aquele espaço da contemplação e que você consegue até dormir vendo a obra. Porque hoje a gente vê que tudo é uma super bomba de estímulos, né? Assim, que você, mesmo sem conseguir prestar atenção, você não consegue se acalmar, você fica mais agitado enquanto assiste, né? Sim, fora Então, os roteiros é, que repetem as frases para as pessoas poderem entender usando celular, né? Até a pois é, concepção de a criação. Netflix está muito nessa agora. Stranger Things, essa última temporada, Ave Maria, parecia que a cada momento eu estava assistindo uma aula, né? Porque tinha que explicar a história do episódio 10 vezes durante o episódio. Aí, Sim, quando o Dustin tá lá explicando sobre os buracos de minhoca, né? Um negócio lá assim, ele explica como se ele estivesse realmente explicando para uma criança. chega Mas no chat GPT. sendo que esse conceito já é explicado na ficção há sei lá quantas décadas, né? Mas Interestelar também e tal, mas Interestelar ainda é bom. Mas pronto. Agora, tio, eu queria falar sobre a. Queria ouvir, no caso, o senhor falar um pouco sobre a sua história na Ordem de Molay, né? Sobre como foi que começou e tal. Pronto. Eu sou iniciado no antigo Juventude Lapense, né? Que eu falo assim antigo porque meu capítulo mãe ele foi extinto em 2010. Hum, Eu iniciei no Juventude Lapense em 2005. E aí hoje eu pertenço ao Juventude União e Progresso, que é um capítulo que nós abrimos na mesma cidade,
Quando eu falo nós abrimos, é porque aí já foi um esforço coletivo para os Demolay Seniors daquele capítulo entrarem na maçonaria para a gente abrir uma loja maçônica e patrocinar um capítulo Demolay. Tanto que, na época, nós fomos a primeira loja da Bahia, no Rito de York, a patrocinar um capítulo Demolay, né? Que massa. Então, assim, eu iniciei em 2005, já iniciei um pouquinho velho, né? Como a gente fala assim, iniciar velho para Demolay, igual você sabe, né? Já entramos assim com 17, já estamos chegando ali um pouquinho mais na cara do gol. Pois é, eu entrei com 18 já na Ordem Demolay. Eu entrei com 16, aí um mês depois eu já tinha feito 17, né? Eu lembro que estavam reativando o priorado na minha cidade, que na época era convento, né? Que o pessoal chamava. Sim. E aí eu querendo entrar e eu era grau iniciático, né? Eu falo, não, já tenho 17, pô. Aí os caras, não pode, você tem que passar por grau Demolay e tal. Aí, como a gente tava falando de profissão, a minha vida na Ordem Demolay, ela meio que geralmente as pessoas usam os exemplos da Ordem na vida externa, né? Eu Uhum. já graduava administração, eu já fazia administração de empresas. Então, quando eu fui mestre conselheiro, meio que o capítulo foi meu estágio. Eu usava tudo que eu aprendi na faculdade na gestão do capítulo. Caramba, que massa. Eu já fazia jornalismo, né, quando eu comecei a frequentar mais a Ordem, né, porque eu iniciei em junho de 2023 e eu comecei na faculdade em julho de 2023. Então, Uhum. foi. E eu ia, né, com jornalismo, eu aprendia a fazer roteiro de coisa, roteiro de podcast, reportagens. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre o capítulo que eu iniciei, que estava fazendo filantropia, para o jornal de Iguatu, né, da minha cidade, que era até que é de um professor, de um ex-professor meu muito querido, Zé Roberto. E a matéria foi bem legal, assim. Aí So, isso é muito bom, porque volta naquilo que a gente falou, né? A gente usar as nossas ferramentas para a divulgação da ordem, né? uhum, Depois que eu fui mestre conselheiro, como eu já era um pouquinho mais velho, né? Aí eu comecei a entender o mundo da Demolay, né? Já estava ali com 18 para 19, e aí eu me candidatei a mestre conselheiro regional aqui na região oeste, né? Que era a nossa, hoje atualmente, quarta e 11ª oficialarias. Aí fui mestre conselheiro estadual, fui depois presidente da Alumni Bahia, depois fiquei um tempinhozinho no hiato, aí virei maçom. Quando virei mestre, já voltei para a linha de frente como liderança adulta, né? Já fui oficial executivo 8 anos. caramba! Aqui, o time que tá ganhando, os caras não gostavam de mexer, não. Hum, Aí depois eu já fui convidado para entrar para o Grande Conselho. Depois que eu passo um uhum. período no Conselho Fiscal e tal, e estamos aí. Massa, tio, mas assim, quanto tempo faz que o senhor é maçom? Eu sou maçom há 13 anos, se eu não me engano. Nossa, É, rapaz. na Muito. maçonaria também a gente brincou um pouquinho. Atualmente eu sou presidente da comissão de paramaçônicas da Grande Loja, né? Hum, Mas na outra potência que eu era antes, eu também fui presidente da comissão de paramaçônicas por lá. Sou mestre instalado, né? No Rito de York eu completei a escada dos graus. No escocês estamos subindo também devagarzinho. E aí, por aí estamos indo, né? Na hum, escola autêntica, estudando direitinho para poder levar a Demolay com respaldo, né? é, Aqui na Bahia, a gente fala muito assim que o reflexo da Ordem Demolay é a qualidade dos maçons que tomam conta dela. E nós, como Demolays, quando entramos para a maçonaria, nós temos obrigação de ser Demolays muito bons, maçons melhores ainda. Então, uhum. você vai pegar o grande conselho que a gente está saindo candidato agora para o próximo biênio. Na nossa chapa, os 8 foram oficiais executivos, os 8 são cruz de honra, 5 são mestres instalados, 3 são grau 33, 3 são cavaleiros templários do Rito de York, 4 membros da grande loja. Então, assim, é uma chapa de peso, né? Para a gente ter respaldo para trabalhar. Boa, viu? Eu não sei nem o que comentar depois de um currículo foda desse. Nada. É que a gente gosta, moço. É que eu te falo, né? Quando a gente conversa, você que gosta, a gente vai ficando, vai trabalhando, e aí é normal, é cíclico, né? Uhum. Eu acho muito massa essa questão da Bahia e em alguns outros estados de mestre conselheiro regional ser por eleição, né? Porque eu acho que é mais democrático, assim. Apesar de que geralmente só tem um candidato, né? Uhum. Mas eu acho essa forma de conduzir.
Muito interessante, porque dá mais um certo empoderamento para os demolês ativos, né, na escolha. Sim, e até para o candidato, que, por exemplo, quando você faz uma eleição, ele pode saber que ele tem rejeição. Então, se Sim. você tem a rejeição, você percebe que você tem que trabalhar melhor, né? A Bahia É. hoje ela está com 16 oficialarias, né? Tem oficialaria aqui que tem 9 capítulos. Uhum. Então o cara tem que, Eu né? descobri da pior forma possível que eu tinha rejeição aqui no meu próprio capítulo, mas eu preferia não ter sabido disso. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? É, exatamente. Mas é isso. Agora já já virei sênior, né? Já eu tô dando um tempinho de ir para as reuniões, que eu também tô focado nos documentários da faculdade. Já estou quase concluindo o curso. O Jorge Mansur me chamou, né, para fazer o documentário do Tio Mansur. Uhum. Eu espero que dê tudo certo. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer para viajar para o Rio de Janeiro para gravar, né? Mas Deus proverá. É só isso que eu tenho a dizer. Mete um financiamento coletivo aí. Pois é porque eu tenho até medo de. O Jorge falou sobre essa questão do patrocínio, mas eu tenho até medo de fazer qualquer coisa relacionada a patrocínio sobre a ordem com coisa envolvendo a ordem de Molay, porque para não acontecer o que aconteceu, que deu treta até com o Grande Mestre Nacional no ano retrasado, quando foi para fazer esse documentário, eu virei alvo até de piada entre lideranças aqui do Ceará, que eu não vou citar o nome, Uhum. mas foi um negócio bem desconfortável. Gente dizia que não ia dar em nada, que era loucura minha querer fazer um projeto desse, e tá aí a loucura com 6.400 visualizações já. Não, velho, quando era mais novo, eu fiz um videozinho pro YouTube, naquela época que Felipe Neto, PC Siqueira e etc. explodiram na internet, né? E aí eu tentei fazer um vlog, né? E eu fiz um vídeo sobre a Ordem de Molay. E é igual você falou que o seu documentário ele ajudou algumas pessoas a entrarem para a ordem. Esse vídeo, na época, ele chegou a ter 24 mil views Caramba. no YouTube sem monetização, né? E aí eu conheci depois meninos aqui na Bahia que só ingressaram na Ordem de Molay através desse conteúdo. Eu penso assim, se você elaborar um projeto interessante, apresentar e fazer pelos meios, né? Sei lá, de repente conversar com o Diego José, com Lins, Hum, porque nós precisamos de literatura de qualidade e de material de qualidade para a Ordem de Molay. A maçonaria brasileira, ela vinha sofrendo disso há muito tempo. Hoje, graças a Deus, a gente tem Quênio, a gente tem Gregório, a gente tem uns caras, né? sim. Baeta, que vem trabalhando um material de qualidade, né, para a gente, maçom. E eu penso que a Ordem de Molay brasileira também. Hoje, o que a gente tem? A gente tem o High Dead, só. É, Então, a gente... E o High Dead, eu gosto dele, mas convenhamos que é uma ficção romancista ali, né? é. Dos primeiros anos da Ordem. Sobre essa questão de procurar parceria com o Supremo, eu gostaria muito assim de ter. Mas já teve a questão de eu ter sido convidado gentilmente a sair do Gabinete Nacional por conta das minhas opiniões políticas, né? Então eu acho que aí já ficou um negócio meio complicado de falar. O tio Lins está sempre acompanhando, inclusive se o senhor tio Lins estiver ouvindo, um abraço aí. Tá sempre acompanhando lá o gameplay, né? Os stories, mas eu não sei, eu tenho até medo de falar, porque eu não sei até que ponto eu seria bem compreendido, etc. Ah, mas um Então eu. documentário desse quilate, por exemplo, nós somos pessoas, né? A gente até fala assim direto que a maçonaria, ela não pode falar de política, mas exige que nós sejamos pessoas políticas, né? Nós dois corroboramos no mesmo ideal político, né? A gente conversa Sim, direto sobre isso. Mas para um documentário desse quilate que você pretende fazer, ele teria que passar por uma curadoria, teria que passar por alguma avaliação, assim, algumas coisas. Então, ainda mais se houvesse um aporte da máquina, né? Então, é que sim. nem você falou no podcast com, com o Alberto, né? É um produto, um serviço que você está prestando para outra pessoa. Então, às vezes não é 100% a sua visão de artista ali, né? Que nem ele falou que fez um documentário Exato. para Vale. Pois é, essa questão eu até queria falar, só que eu fui instruído a não fazer isso. Falar para o documentário dos 50 anos da Demolei Brasil, né? Que eu tô começando a produzir e tal. Eu já vou Uhum. essa semana começar atrás de patrocínio. Teve um tio aí muito poderoso que ele já disse que iria apoiar e tal. Então
eu receio pela rejeição à minha pessoa, não pela rejeição mais ao projeto, sabe? Entendo. É, Mas, enfim, eu acho que isso depois a gente pode conversar em particular melhor sobre isso. uhum. Então, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se gostaram, deixem um comentário no Spotify, marca o podcast com 5 estrelas, dê um like no YouTube, enfim. E divulguem também para a galera que você segue e tal, seus irmãos de capítulo, os tios e tal. E é isso, muito obrigado, tio Romulo, por esse momento. Foi muito massa a nossa conversa, apesar de em alguns momentos eu ter me perdido um pouco, né? Normal, mano. Mas é sem roteiro, é só na lata mesmo, assim. Conversa boa. É Conversa isso. natural. Uhum. Pois valeu, galera, e até o próximo episódio. Valeu, brigadão, pessoal. Até mais.